da pesquisa empírica na criminologia. Então, eu alinhavei algumas ideias que eu vou trabalhar rapidamente, né? A ideia não era uma grande conferência, mas da gente pensar a criminologia, né? Eu acho que tem vários alunos aqui que já tiveram aula comigo, mas a gente sempre começa o curso de criminologia com algumas definições da criminologia. Mas entender a criminologia, né, no surgimento do século XIX e do século XX, como aquela confluência de saberes do século médio, do saber médico e do saber jurídico, né, que vão produzir o determinismo biológico, né, uma criminologia a serviço da colonização e do capitalismo, no sentido de deslegitimar a humanidade dos outros povos, né, ajudando a constituir para o Ocidente o grande outro do Ocidente, né? E essa criminologia que surge na virada do século XIX, ela tem um pezinho no tribunal inquisitorial do século XIII, né? Também ali na confluência de um discurso médico com um discurso jurídico, para mapear e neutralizar os inimigos daquele momento histórico de começo do processo de acumulação de capital, surgimento do Estado e movimentos de centralização da Igreja, né? Então, o Raul Zaffaroni diz que, na verdade, o primeiro livro de criminologia foi o Martelo das Feiticeiras, que era o manual dos inquisidores, e que era a primeira vez que se sistematizava, né, as causas do mal, a maneira como ele aparece e as formas de combatê-lo, que era o manual dos inquisidores. E até hoje, de uma certa forma, essa criminologia positivista que é hegemônica trabalha nesse mesmo sentido, né? A nossa criminologia é uma criminologia eminentemente transdisciplinar, né? A criminologia são diversos olhares, né, sobre a questão criminal. A questão criminal, vamos dizer, o conceito que une geografia, história, psicologia, direito penal, processo penal, comunicação, sociologia. Então, ela é composta de vários olhares que convergem sobre esse objeto que seria a questão criminal. A definição positivista de criminologia, vamos dizer, resumindo, clássica, seria uma explicação, vamos dizer, um paradigma causal explicativo do crime e dos criminosos, né? Então, trabalhando, de uma certa forma, a criminologia positivista, ela reifica, trabalha o seu objeto como se o objeto fizesse parte da natureza, né? Mas, na verdade, eu gosto de sempre contrapor a essa definição positivista a bela definição de um criminólogo americano chamado Edwin Suderman, que tem um clássico dele traduzido agora, que é o criminoso de colarinho branco, os crimes de colarinho branco, mas que ele diz que ele faz um deslocamento do sentido do objeto da criminologia, dizendo que a criminologia é o saber que observa o delito como fenômeno social. E essa definição é uma definição muito importante, porque vocês observem que, se de um lado você tem um paradigma causal explicativo do crime, do criminoso, como se o crime e o criminoso fosse uma criação da natureza, o Suderman está dizendo, é o saber que observa o delito como fenômeno social. Ele está recuperando aí uma frase de Carrara, né, que eu não sei se ele conscientemente, mas eu associo uma coisa a outra, quer dizer, um liberalismo que surge nos Estados Unidos bonito dos anos 30, né, que é os Estados Unidos onde você tinha o Partido Democrático de Roosevelt governando junto com os partidos socialistas, comunistas da América, produzindo, né, o estado de bem-estar social. Mas o Suderman recupera aquilo que Carrara produziu, fazendo uma grande ruptura epistemológica histórica no pensamento liberal, quando ele diz que o delito não é um ente de fato, o delito é um ente jurídico. Então, aquilo que os liberais